Eu tinha sonhos que na ciência não se explicava e ninguém explica até hoje, né? E aí eu tive que buscar isso exatamente para me entender mais a fundo exatamente o que acontecia comigo, já que ninguém explicava. O sonho, você pode ter provas dentro do próprio sonho, ou você pode ver esses elementos, esses símbolos se materializando aqui. Acontece essa sincronia não só dentro do sonho, no que você chama de real também. Não existe uma barreira, é a gente quem cria, é tudo uma mesma coisa. Nem tudo lá é real e nem tudo é ilusão. E aqui no que você chama de realidade, nem tudo aqui é real e nem tudo aqui é ilusão. Eu senti a necessidade de mostrar para ela que eu tinha vencido tudo aquilo. E eu precisava reconhecer tudo isso. Dizer para ela, olha mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. 1 ano e meio depois, ela morreu e ela pôde levar essa leveza do que foi tão pesado para nós duas. Olá, muito prazer, eu sou a Graziela Félix e hoje eu tô no comando desse podcast que você já conhece muito bem. Afinal de contas, estamos no 16º episódio de Minha História Vale um Podcast. A sua história vale um podcast? A história da Páscoa Gomes, a nossa convidada de hoje, vale. Ela é escritora e especialista em desenvolvimento humano. Ela é graduada, olha só, em medicina tradicional chinesa e pós-graduada em estudo da consciência com ênfase em parapsicologia. Não para por aí. A sua formação inclui também especialização em hipnose ericksoniana e programação neurolinguística, além de um treinamento intensivo com Tony Robbins, aquele famoso lá em Londres, com vasto conhecimento em áreas que conectam a mente, o corpo e espírito. A Páscoa dedica a vida toda a explorar as profundezas da consciência humana e os seus potenciais transformadores. E hoje a gente vai falar de uma obra escrita por ela que vai nos trazer muita coisa, muito conhecimento. Vamos comigo? Páscoa, seja bem-vinda! Obrigada, Grazi, brigadão mesmo. A sua vida vale um podcast. A sua história vale um podcast. Nossa história vale um podcast. Páscoa, você trouxe um livro de sua autoria. Isso aí. E nesse livro, você menciona que iniciou a sua jornada em busca de conhecimento sobre a mente humana para compreender melhor a sua própria mente. Explica para a gente como é que foi esse processo. Exatamente isso. Foi uma busca por autoconhecimento, né? Na época, eu buscava muito respostas e onde eu ia buscar, ninguém me respondia exatamente o que eu queria. Ou pelo menos não satisfazia, né, a minha busca. E aí então eu fui estudar, sim, na área da mente humana exatamente por isso. Eu tinha sonhos, né, que na ciência não se explicava e ninguém explica até hoje, né? Tem alguns sonhos que nem a ciência explica até hoje. E aí eu tive que buscar isso exatamente para me entender, né, mais a fundo exatamente o que acontecia comigo, já que ninguém explicava. Então foi esse movimento que me fez buscar esse conhecimento. E esses sonhos, eles eram exatamente sobre o quê? E se você foi buscar a compreensão desses sonhos, é porque de alguma forma eles estavam te trazendo algum desconforto? Muito, causavam muito desconfortos, né? Então, o final da tarde, o começo da noite sempre foi muito terrível para mim, né? Provocava medo antes mesmo de dormir. E aí passou-se, né? Eu tinha o quê? Desde os 5, 6, 7, 8 anos, mas depois eu fui buscar estudar, eu estava com 20 e poucos anos. E essa necessidade era uma necessidade meio urgente, né? Porque eu não sabia lidar com aquela situação e também não achava quem soubesse. E esses sonhos que te atormentavam, eles iniciaram na sua vida desde criança ou foi na adolescência? Como é que foi isso? Na verdade, foi toda a vida.
toda a vida, Grazi. Desde que eu me conheço por gente. Eu lembro que a minha mãe me colocava pequenininha em cima da cadeira, em pé, e batia aqui na cintura. Então, eu deveria ter o quê? Uns 4, 5 anos, né? Que eu me lembro dos primeiros. É isso aí. E aí você foi buscar se conhecer. Sim. Como é que foi isso? Em quem que você buscou referência? Em que momento que começou a te trazer respostas para sua busca? Na verdade, eu tinha uma ânsia, sabe? Aquela vontade de saber mais de mim. Porque eu não tinha uma referência em quem me apoiar. Porque quando você olha para fora, você vê referências, não vê? Uhum. E aí a única referência que eu tinha na época era minha mãe, que tinha alguns sonhos. Então, graças a ela, eu consegui me adaptar naquele mundo, mesmo me causando tanto pavor. Ela me amparava no meio de tudo isso, né? Porque eu olhava para ela, era a porta que me levava para mim mesma. Então, era a única na qual eu me via. Era minha mãe. Páscoa, quando você fala de sonhos, para a gente compreender melhor, Sim. são sonhos o quê? São sonhos premonitórios? Que tipo de sonhos eram esses que você tinha? Na verdade, são mais espirituais, né? Os premonitórios, já existe um estudo, né? Se bem que, por um lado, eu não concordo plenamente, mas já existe um embasamento científico, né? E imagine você, o que era uma criança, ter um sonho, dormir, né? Acordar ali, sonhar e acordar no meio da noite, trazendo esses indivíduos do enredo do sonho para a vida real. Você já imaginou o que seria para uma criança administrar isso, né? Trazer ele para o mundo real? Imagine você sonhar lá com seres de outras dimensões, com formas físicas distintas do que você conhece por aqui, né? Totalmente diferentes, e você sem nenhum entendimento daquilo, como seria, né, uma criança administrar tudo isso? Então, acho que nenhum adulto administraria. E você encontrou respostas. Eu busquei, né? Todos deveríamos buscar. Eu acredito muito nisso, assim, que você tem que questionar tudo. Questione tudo que você vê para encontrar suas próprias respostas. Ninguém dá a resposta pronta. A sua resposta não é a minha resposta. E a minha não é a sua. Você trouxe o livro Trouxe, tá aqui. Dormir, Sonhar, Acordar, Experienciar. De onde surgiu a ideia de escrever esse livro? Qual foi a origem dessa obra que te expõe tanto, que é tão íntima? Olha que esse título, ele nasceu de um insight, né? Porque eu sempre tive isso, a minha vida toda foi regida por insights, intuições, sonhos, sincronias, as coincidências vistas por todos por aí, e que para mim não tem nada de coincidência. Então, ele veio e refletiu exatamente com perfeição o título, né? O movimento dos meus sonhos. Por quê? Foi o que eu falei. Eu dormia, sonhava, acordava, trazendo esses seres dos sonhos para a realidade, materializava eles aqui. Por exemplo, eu estava aqui com vocês, eu sonho, eu acordo, eu continuava vendo eles aqui, chegando próximo de você, como se estivesse ameaçando, tá? Chegando próximo da minha mãe, do meu pai. Então, eu fui um pavor da família. Se fosse numa época como essa, certamente eu estaria internada. E aí, para onde iam esses seres? Olha que interessante, que pergunta interessante. Você me fez lembrar o seguinte: eu sonhava com eles, eles tinham um formato que parecia que tocasse neles e você não ia sentir, era como vultos, né? Eram energéticos, eram seres energéticos. E eles tinham uma cor acinzentada, tá? E aí, olha só que interessante, eu dormia e eu sonhava com 2 olhos completamente negros, puxados assim, completamente negros. Quando eu via eles, eu sabia que eu tinha ido para um lugar que eu não deveria ir. E eu sempre voltava lá, eu retornava lá mesmo sem querendo ir.
Não queria ir, mas ia. Por quê? Depois eu falo. Dá uma segurada, Graziela, dá uma segurada. É isso aí. Então, eu deparava com aqueles olhos, eu sabia que eu tinha chegado num lugar que não era para estar. E eles vinham todos comigo. E aí eles vinham para dentro da minha casa, eu acordava, né, os gritos, e aí eu acordava ali, eles continuavam aqui comigo, se aproximavam como se estivesse ameaçando a minha família, sabe? É como se você não volte mais aqui. E aí eu gritava tanto e pedia para alguém aparecer para levar eles. E aparecia. Aparecia outros seres muito parecido com forma física, muito parecido com eles, mas o tom era diferente, era amarelado. Eles vinham e levavam. É como se eles estivessem te salvando. Isso. E era a minha alegria quando eles apareciam. E eles apareciam nos sonhos ou eles apareciam quando você acordava para levá-los? Não, normalmente esses apareciam quando eu já estava acordada. Eles apareciam para levá-los. E era assim que você acordava ou levava um tempo ainda? Às vezes, logo que eu acordava. E às vezes, parecia... Um segundo era muito, né? Uma criança era Uma criança muito, que está com medo é. né? Então, eu gritava muito e perguntava, por que eles estão demorando? E aí a minha mãe dizia, quem? Aí eu dizia, eles, mas eu não sabia dizer quem era, mas eu sabia quem era. Mas como eles não viam, E tudo isso está relatado no livro. tudo isso está relatado no E livro. muito mais. O título a gente já falou, né? Dormir, sonhar, acordar e experienciar. Você lançou esse livro lá em 2022. E agora você decidiu começar a trabalhar nele. Por que essa decisão de começar a divulgar somente agora? Olha só que boa pergunta. Porque ficou 2 anos aí, né? Então, vamos lá. Como você pode observar aqui, ó, dormir, sonhar, acordar e experienciar. Olha o experienciar. Experienciar. Você, quase ninguém observa, porque o cérebro está acostumado a começar a ler no começo da palavra e o fim. Ele não olha nem no meio, né? Então ele completa aqui. E esse termo aqui, experienciar, veio faltando o quê? O i. No momento que eu olhei, uma semana antes do lançamento, eu olhei para isso e falei, Deus, o que você quer me dizer? Por quê? Eu nunca olhei para isso daqui achando, acreditando que fosse um erro ortográfico. A hora que eu olhei para isso aqui, eu falei, puxa, isso aqui está querendo me dizer alguma coisa. Por quê? Porque eu sempre levei muito a sério a sincronicidade, tá? E que nada é por acaso, que você já falou várias vezes aqui. Exatamente. Então, as sincronicidades, as coincidências, né? E aí, quando eu olhei isso daqui, eu falei, puxa, universo, Deus, seja lá quem for, me diz o que você quer de mim. O que você está querendo com esse experienciar, né? E aí, fiquei 2 anos me perguntando, mas como a maioria de nós meio que se perde no excesso, né? Então, eu fiquei meio assim, não tinha muita certeza do que estava me vindo na forma de intuição e insights. Tem um tempo. Agora, em dezembro que passou, eu me perguntei seriamente. Eu falei, eu preciso saber o que quer dizer esse experienciar, qual é a chamada, qual é a reflexão que eu preciso fazer. E aí que eu fui entender o experienciar aqui. Eu dormia, sonhava, acordava, experienciava. Na verdade, essa palavra experienciar não era bem a palavra que eu deveria ter usado aqui. Por quê? Porque eu acho que era mais vivenciava. Porque experienciar eu deveria saber mais a fundo do que se tratava tudo aquilo, todo aquele movimento. Entender com mais profundidade tudo isso. E eu não tinha o entendimento. Eu acho que quando você experiencia, você tem entendimento do que está fazendo, do que está acontecendo. Como eu não tinha, eu vivenciava. Então, essa palavra, ele veio me chamando a atenção. Então, esse livro veio falando comigo na forma de sincronia. Não podia ser diferente.
A vida toda foi assim. Exatamente, a vida toda foi assim. E se eu levo tão a sério, não tinha como ser diferente. E experienciar é exatamente isso, né? É incrível, né? As sintonias, sincronias da vida que a gente sabe que não existe. Agora eu vou te fazer uma provocação. Quem garante que tudo isso que está escrito aí no livro não é fruto da sua imaginação? Uau, que pergunta maravilhosa. Amo. Eu também faria essa pergunta. E eu acho que muitos gostariam de perguntar isso, né? Imagine você, Grazi. Em algum momento da tua vida, você já esteve com alguém e você falou a mesma coisa que ele, ao mesmo tempo? Já. Muitas vezes, né? É. Imagine que você hoje pensa em alguém que faz muito tempo que você não vê e você vê ele amanhã. Ou então, alguém distante que você sonhou com ele e ele te liga no dia seguinte. Ou no mesmo momento. Já aconteceu? Já. Várias vezes. Isso tudo prova essa realidade. Imagine que sonhar e as imagens que vêm, o enredo todo que vem. Eu tenho alguns sonhos que eu posso até citar Então cita. para você. Tem um deles que é fantástico, que na verdade é um sonho e que logo depois eu tenho mais dois sonhos que complementam ele, porque isso também pode acontecer, tá? Por exemplo, para provar essa realidade aí, eu estava em Curitiba, morando em Curitiba, e eu sonhei que eu estava de vermelho, um vestido de babado, com cabelo liso, um coque, sabe? Era eu. Eu sabia que era eu, mas era outra mulher. Então deveria ter 1,70 m, um vestido bem chamativo, coisa que eu não usaria. E ela estava de frente para um lago, no meio do nada, de uma mata. E de repente eu olho aquele lago e eu sabia que tinha profundidade demais. Eu sempre fui medrosa de água, de profundidade, assim, principalmente de lago. E aí, de repente, eu vejo um peixe colorido. E a minha filha, que era pequena na época, nadando com ele, na maior algazarra. E pássaros e tudo mais, parecia uma festa. Eu me preocupei na hora, né, com a profundidade e tudo mais. Na hora da preocupação, me veio como uma intuição, como uma fala, como se o peixe me dissesse alguma coisa. Ele dizia assim: fique tranquila, eu cuido dela. No mesmo momento eu acordei, né? E eu vi aquela imagem toda, aquele enredo todo, muito real, tá? Com sentimentos, sensações e tudo mais. Um dia eu sentada de frente para o meu filho lá em Buenos Aires, dentro de um café daqueles cafés, não, 18 dias depois. Ah, Sentada de frente para ele num café, daqueles centenários que tem por lá. De repente eu olho na parede atrás dele, exatamente estampado num desenho, a mulher de vermelho com um lago na frente. A única coisa que tinha de diferente era os peixes estavam em efeito piracema. aham. Parecia assim, efeito piracema, só que a criança não estava em cima do peixe, ela estava em cima de um pássaro. A única diferença. A hora que eu olhei aquilo, eu devo ter trocado de cor. Aí o meu filho olhou para trás, não viu ninguém. E aí ele falou assim: o que foi, mãe? Eu comecei a chorar. Porque mesmo com essa intimidade que eu tenho com sincronicidade, eu estava num outro país. E eu vi lá. E aí ele sabia desse sonho. Porque dias atrás eu tinha falado para ele assim: filho, eu tive dois sonhos, um bom e um ruim. E ele falou: mãe, me conta só o bom. Aí eu contei para ele, porque eu tenho esse hábito de contar, de envolver eles, os meus filhos, em sonhos, para eles valorizarem isso, porque vem muitas respostas. E aí, tá. Acabou os passeios. Eu fiquei tão em êxtase que eu queria voltar pro hotel. E voltamos pro hotel, eu na minha cama e ele na dele, olhando pro teto lá. E ele dizia: mãe, isso acontece mesmo. Isso acontece mesmo. Tá. O fato é que uma semana depois eu estava de volta em Curitiba, minha filha chegou da escola com um livrinho
mamãe, olha o livro da leitura da semana. Eu olhei para aquilo e falei, puxa, o que é isso? Pare no pé da poesia. O que que era ali? Uma criança num lago, em cima de um peixe colorido, comendo um pedaço de melancia. Eu fiz a foto para o meu filho e mandei para ele. Aí ele falou assim, mãe, isso não parou ainda? Aí eu falei, puxa, o universo está me chamando a atenção e eu ainda não sei a Descobri resposta. o que é. Aí eu levei a sério, eu falei assim, puxa, eu tenho que levar a sério isso, ele está querendo saber o que né, que eu preciso fazer. Aí eu fiquei assim, me fiz várias perguntas, igual tenho o costume de fazer. O fato é que eu sonhei Quais perguntas? alguns comandos que eu faço. E que às vezes nem sempre são os mesmos, dependendo muito do que você quer saber. E aí eu fiz esses comandos. O fato é que eu tive um outro sonho confirmando aqueles outros, que eu já tinha sonhado dias, meses atrás, né? Eu sonhei que estava numa outra dimensão, que não é aqui, e era uma árvore super gigante. Era como se ela tivesse ao contrário, tinha raízes ao invés de folhas. E era gigante, é coisa de outro mundo, nada visto por aqui. E eu lá em cima no topo. De repente, o meu irmão passa por mim, caindo. E eu tentei agarrá-lo, mas eu não consegui. E na preocupação, na hora, porque eu não consegui pegar ele, eu ouvi uma voz dizendo, não se preocupe, não vai acontecer nada com ele. Nem tudo aqui é real. E aí, quando ele falou nem tudo aqui é real, eu acordei repetindo essa frase. E eu repeti 3 vezes, acordei e fiquei repetindo. Nem tudo aqui é real, nem tudo aqui é real. Isso era 3 e pouca da manhã, eu não dormi mais, porque era muito real. E aí, de manhã eu fui para academia, eu senti uma ardência na lombar, sabe? Na pele. E aí eu pensei, puxa, o que é, né? Na volta, fui para o banho, tinha uma escoriação. Ardeu mais, eu fui ver, tinha uma escoriação. Aí eu falei, puxa, mas o que é isso? Aonde eu me meti? Mas eu fiquei impressionada. E aí eu mandei a foto para minha mãe, minha filha, lava com água benta. Aí tá, eu fiquei, na hora do café, que eu relaxei, veio um insight. Dizia assim, tudo que acontece na consciência, a nível de consciência, pode acontecer no físico, né? E aí você vê assim acontecendo essa prova que você quer falar, que você quer que eu fale aqui para você e que traga para você é exatamente isso. O sonho, você pode ter provas dentro do próprio sonho, ou você pode ver esses elementos, esses símbolos se materializando aqui no real, na forma de um desenho na parede, numa frase no outdoor. Acontece essa sincronia não só dentro do sonho, no que você chama de real também. E aí você conseguiu, pegando esse exemplo, identificar que esses 3 momentos, o sonho lá em Buenos Aires e depois no livro da sua filha, você conseguiu entender o que é que o universo estava querendo te mostrar? Sim, sim. E era uma coisa boa ou era uma coisa ruim? É maravilhoso. Porque você falou para o seu filho lá atrás, eu tive um sonho bom e um sonho ruim. O que que você quer que Sim, eu conte primeiro? sim, sim. É maravilhoso, porque quando ele diz que nem tudo aqui é real, imagine que eu tive o sonho aqui e fui ver as imagens na parede de um bar lá em Buenos Aires. Imagine que a nossa consciência, que para a nossa consciência não tem limites de tempo ou espaço, e nem de sonho e nem de estado de vigília. Eles permeiam os mundos. Não existe uma barreira. É a gente quem cria. É tudo uma mesma coisa. Nem tudo lá é real e nem tudo é ilusão. E aqui no que você chama de realidade, nem tudo aqui é real e nem tudo aqui é ilusão. Tem mais ilusão do que realidade. Se você perceber, você vai refinar de um jeito a tua percepção que você vai começar a perceber isso.
O que é real? O que é real e o que é ilusão aqui. Complexo. Muito. Vamos seguir? Hum, Ô, Páscoa, no seu livro você menciona Platão várias vezes e ele acreditava que os sonhos seriam um portal para o mundo das ideias. sim. E o que você pensa disso? Perfeito. É isso. É exatamente isso. Eu também acredito que os sonhos é uma ponte para essa mente divina, tá? Platão dizia o seguinte, que criação, tudo que criamos aqui embaixo, tudo que achamos que descobrimos, cientificamente ou não, foi uma ideia que você pegou nesse mundo das ideias, nessa mente divina e trouxe aqui para baixo, não é isso? As leis herméticas já dizem isso. Como é em cima, é embaixo. Platão dizia que essa criação seria exatamente isso. Você busca uma ideia no plano das ideias e torna concreto aqui no mundo das formas, aqui no mundo concreto, né? Claro que trazendo a sua essência original, como é em cima e embaixo, né? Como uma pomba, por exemplo. Uma pomba, imagine que você conscientemente você imagina uma pomba. Ela representa aqui no mundo das formas paz, não é isso? Não é isso? É. É basicamente isso. Então, seria exatamente isso. Então, eu concordo plenamente que os sonhos são pontes para essa mente divina. Você não tem barreira, tá? Não tem barreira. E qualquer um pode fazer isso. Qualquer um. Qualquer um pode fazer isso e pode ter esse acesso. Assim como você, assim como Platão, Nikola Tesla, que é um grande inventor, ele também deixou muito claro que ele usava exatamente esse canal de acesso para as criações através de sonhos, insights e intuições. Todo mundo. Um grande criador como ele, Platão, e você traz exatamente a mesma ideia. Uhum. É exatamente isso. Como que a gente começa a trabalhar isso? Olha só, primeiro, você tem que olhar para os sonhos e reconhecê-los com essa grandeza que eles têm. Olhar para eles e perceber que eles trazem respostas. Eles trazem uma resposta valiosa e que a gente deixa passar. É como. Lembra das cartas que vinham pelo correio, que hoje já não tem mais? É como cartas fechadas que você recebe do universo e não abre. Né? Quando você ignora uma sincronia, quando você ignora as ditas coincidências. Né? Que E bonito, você, uma carta que você recebe do universo e não abre. imagina quantas cartas você tem em casa e que não abriu. Só que são cartas que tem que abrir na hora. Né? Páscoa, eu tô te ouvindo e eu tô pensando, né? São poucas pessoas que falam sobre sonhos, são poucas pessoas que têm embasamento e estudo para falar sobre esse assunto. E é um assunto que se a gente for analisar, pouco comentado. Sim. Então me dá uma sensação de que a gente não está dando a devida importância ao que está aqui, inerente a nós, porque todo mundo sonha. Sim. Se alguém estiver nos ouvindo, nos assistindo agora, e estiver interessada nesse papo, olha, isso acontece comigo, que está fazendo muito sentido, mas o oposto também pode acontecer. Nossa, mas eu não sonho. Eu não consigo lembrar dos meus sonhos. Que orientação que você poderia dar para essa pessoa para que ela consiga tirar proveito de tudo isso? Na verdade, ela não tem consciência que sonha, né? Mas na verdade ela sonha. Primeiro passo é ela dar importância para os sonhos, né? Dar importância para os sonhos e começar a anotá-los. Só isso. Então, pela manhã, antes de acordar ali, antes de levantar da cama, antes de se mexer, porque é possível que você até esqueça, Sim. né? Então, tenha próximo da cama ali um caderno, uma caneta para anotar. Anote qualquer coisa que vier, qualquer coisa.
Inclusive, tudo que estiver envolvido ali, sentimento, sensação, qualquer coisa parecida, tudo que você puder lembrar, anote. Pode ser pouca coisa, mas na medida que você vai dando importância para eles, eles trazem uma importância muito grande para você também. É gradativo. Eu não Exatamente. preciso ter aquela ansiedade. Eu tô ouvindo você falar agora, nossa, eu quero resposta para determinado assunto e eu vou pedir pro meu sonho hoje, amanhã eu vou ter. Não é assim. As Não, coisas não funcionam assim. não. Na verdade, quanto mais ansiedade você tiver, mais barreira você cria, né? Fala mais sobre isso. É, exatamente. Por quê? Sabe por que eu falo isso? Porque eu estou fazendo um novo projeto e aí eu comecei a perceber isso tudo, né? Quanto mais ansiedade você tem a respeito de algo, mais você aumenta a barreira entre o que você quer, né? E agora em dezembro, eu parei e pensei assim, puxa, eu tenho essas experiências desde sempre, desde criança. Eu gostaria muito de poder passar para alguém como é que é dar esse comando para você acessar o mundo dos sonhos. Você já imaginou que maravilhoso? E aí eu pensei, gente, mas isso é tão meu, tão meu, tão automático, que eu não sabia identificar, eu não saberia identificar aonde estão esses comandos, porque foram, muitos deles foram desenvolvidos meio que meio intuitivo, isso vem, é tão meu que não, sabe, é tão interno que ficou difícil olhar para aquilo e dizer, esse sou eu e a partir daqui são os comandos que eu faço. Porque para você é natural. Sim, porque para mim é natural. E aí eu tirei para isso, né? Então eu comecei a perceber também essa permeabilidade de consciências, porque na verdade, eu tive um insight e usei dessa informação para coletar dados. E criar uma metodologia. Exatamente. E criar essa metodologia né, para a mentoria e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Nesse insight dizia assim, eu senti que estava bloqueada. Senti que estava bloqueada. E aí eu ouvi algo dizendo assim, use outras mentes. E aí eu pensei, puxa, eu vejo isso acontecendo todo o tempo. Porque pode acontecer sonhos compartilhados. Eu, você, sonhar mesmo sonho, exatamente. Eu sonho que estou aqui, fazendo esse podcast e tudo mais, e você diz assim, eu sonhei exatamente isso, sentada nesse mesmo lugar, falando as mesmas coisas. Mas precisa ter um mínimo de envolvimento ou não necessariamente? Quanto mais conexão, melhor. E aí eu quis olhar para isso, sabe? Então esse insight me trouxe essa ideia. E aí eu usei o quê? Os meus filhos, as minhas irmãs, eu usei a minha irmã de Curitiba, de Portugal, da fronteira com a Argentina, são as que mais eu tenho conexão. Eu usei as que mais tenho conexão. E elas me trouxeram dados fantásticos. Usando a metodologia que você estava criando. Usando a metodologia. Porque eu dava alguns comandos, mesmo que subliminares, para elas não perceberem que estavam sendo usadas para me trazer informações. Até hoje elas não sabem. Até hoje elas não sabem que foram usadas. Não sabiam. Para dados. A partir de hoje elas estão sabendo. Para essa coleta de dados. E elas me trouxeram e provando essa permeabilidade de consciências. Eu fiquei encantada. Eu sempre via isso, mas nunca tinha feito um trabalho desses. Que fantástico. Gera curiosidade. Gera. Agora me fala, a gente sabe que o universo ele usa, né, símbolos e sincronicidades, como você disse, para se comunicar. Isso é só para algumas pessoas ou está disponível para todo mundo? Disponível para todo mundo. Mas, tem que querer. Por exemplo, se você quer ir para o Rio de Janeiro, você vai olhar para as placas que indicam para o Rio de Janeiro. Mas se você não quer ir para lugar nenhum, você não vai olhar para placa nenhuma, indicação nenhuma, setas nenhuma.
Não é verdade? Sim. Então, só vai ver quem quiser ver. Está para todos. As placas estão ali. Como que eu inicio essa jornada? Universo, eu quero a partir de agora ver. Mostre-me as placas. Decidindo. Primeiro você tem que decidir, ver. Segundo, decidir para onde você quer ir. Porque você quer ir para o Rio de Janeiro, você vai ver placas para o Rio de Janeiro. Agora, se você quer ir para Paulínia, você vai ver placas para Paulínia. Para onde você quer ir. Você fala de um jeito que parece muito simples. É. É? É muito, muito, muito simples. Só dá o comando certo. Tem algum comando que você pode, um comando que você pode nos dar de exemplo? Para começar a partir de agora. Tô Tá. leiga no assunto, não sei de nada, quero começar a partir. Tô interessadíssima nisso que você tá falando. Quero ver se ela tá falando verdade. Tá. Eu já dei uns, não dei? Alguns? Eu já dei alguns. Anotar? Comando? É. Quais? Mas um principal, eu vou dar um aqui, ó. Estado de presença, 100%. Quem 100%. consegue? Qualquer um. Qualquer um Ai, consegue. gente, a minha mãe falava que eu não era qualquer um, tá vendo? Deve ser qualquer um. Estado de presença Estado de 100%, Jesus. Na verdade, imagine você que para estar no presente, você tem que ter a consciência do que está acontecendo no momento. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, né? Estou aqui no estado de presença com você. Para estar no estado de presença, eu não posso estar nem no passado nem no futuro. Tá, mas como é que eu faço isso? Eu vivo no passado, eu vivo no futuro, não é verdade? Quando eu estou no passado, eu estou no futuro, eu dou margens para mim nunca estar no presente, né? Imagine que você pede aqui. Hoje eu estou pedindo pro universo me responda, né? Acordei, ele me responde. Eu quero saber o que o meu sonho está dizendo. Mas se você não estiver num estado de presença, é como se você não estivesse em casa no dia que o correio vem entregar a carta. E ele só entrega em mãos. Quem de nós está no estado de presença? E aí tem alguns passos a mais, claro. Agora fala pra mim, como é que a gente pode reconhecer esses símbolos e essas sincronicidades na nossa vida? Aí é que tá. Estando no estado de presença é Estando, uma... estando. Por exemplo, eu estava com outro dia eu estava no telefone com o meu noivo e eu falei para ele: "Olha, eu vi um beija-flor aqui na sacada do prédio". E eu percebo que ele veio buscar algo. Sabe, assim, quando ele vem na porta e fica ali, rodeia, sai, e ele veio buscar algo. Daí eu falei: "Pega um daqueles recipientes que colocam lá a água e um néctar lá que eles colocam para os pássaros. Traz para mim, por favor, que eu vou colocar numa corrente que tem lá". E aí ele falou: "Tudo bem". E aí ontem ele foi e comprou. E aí à tarde, eu acho que foi, ele me mandou um vídeo. Olha que maravilhoso. Isso é sincronia. Ele estava numa loja, ele foi buscar alguma coisa numa loja, na entrada da loja, um desses beija-flores não entrou na loja e não foi parar na mão dele. Mentira! Isso é coincidência ou Como que isso? para na mão de alguém um beija-flor? Sim, ele mandou o vídeo, aí ele foi lá fora, colocou o beija-flor em cima de uma placa, ele ficou paradinho em cima da placa, daqui a pouco voou. Se é uma pessoa que não está no estado de presença, não percebe, não tem uma percepção do que está acontecendo, passa batido. Isso é uma sincronicidade. Então, começa por aí, as pequenas coisas. E aí, na medida que você dá essa importância, começa a vir outras, sabe? Outras sincronias, vai acontecendo de forma fantástica, toda hora, todo dia. Gente do céu. O Einstein, a gente sabe que ele já dizia, né, que as coincidências, elas são a forma de Deus falar conosco através do anonimato.
Que Exatamente. lindo isso. É. Agora, você deu muitas dicas, você já deu o principal comando, que é estar presente, em estado de presença. E aí, um passarinho, um beija-flor me contou que vai rolar uma mentoria por aí. Para quem que essa mentoria é indicada? O que que as pessoas vão aprender nessa mentoria? Na verdade, essa mentoria, ela veio de uma forma muito fiel a tudo que eu já experienciei. Por quê? Eu tirei desde dezembro até o outro dia, quase 4 meses, confinada no apartamento, imersão total, porque eu decidi ir a fundo e buscar como eu acessava exatamente para poder passar para você ou para qualquer outra pessoa que queira saber como acessar os sonhos, tá? Que comandos dar, o que fazer durante o dia, o que não fazer principalmente. Então eu consegui identificar, não foi uma coisa muito fácil, exatamente porque é tão meu, que é tão inconsciente e não é simples você mergulhar para dentro, para o seu inconsciente, buscar toda essa resposta, todas essas respostas, porque são muitas, né? Então, eu fiz uma viagem ao inconsciente. Eu emagreci quase 3 quilos, chegava no final do dia, eu estava afônica, sem falar, tá? Então, eu entrava assim, quase num estado de transe mesmo. E consegui trazer exatamente para poder aí compartilhar com quem quiser. Essa metodologia, ela é inédita, porque ela é sua. É óbvio que você tem referências de toda a sua jornada de estudos, mas ela é inédita. Ela é só para mulheres, só para homens. Como é que vai funcionar na prática? É online? É presencial? Detalhe um pouco mais para a gente. Essa mentoria é online, vai ser online, tá? Tem um número limitado, né? Vai ter aí bônus exclusivos, vai ter livros impressos com dedicatórias para os primeiros. Não sei exatamente o número de livros que vai ser aí colocado à disposição para os primeiros inscritos, também não sei quantos primeiros inscritos, né? É exatamente isso, é para quem quiser, é para quem quer olhar realmente para si mesmo, quem quer olhar para o que é ilusão, para o que é real, tá? Exatamente isso, para refinar essa percepção do que é real e do que é ilusão. E iniciar também, refinar para quem já tem essa conexão Exatamente. e para quem ficou curioso e que quer mergulhar de fato nesse mundo. Sim, Páscoa, me dá uma sensação ouvindo você dizer, e aí eu vou voltar lá no comecinho do nosso bate-papo, que você falou que toda essa sua busca veio para trazer respostas para suas dores, né? sim. Desde criança e tudo mais. Você teve acesso a outras crianças que passaram pelo mesmo que você passou Quando? Agora ou na no época? decorrer da sua vida, no Não, decorrer da sua trajetória? não. Então a gente pode dizer que a partir de agora as Páscoas terão as respostas que elas precisam. Terão, terão. Você sabe que o livro foi foi a porta de entrada que e uma porta de saída também, tá? Porque foi a porta de entrada para o meu inconsciente, para buscar o que realmente acontecia dentro de mim, mas também foi a porta da gaiola que foi como um marco de libertação para mim. Então eu quero muito poder ajudar as Páscoas que estão por aí, sabe? Que estão presas nessa gaiola sem saber aonde buscar suas respostas. É isso. Você sabe que isso foi uma homenagem para minha mãe? Ah, é? Sim, esse livro, tanto que o lançamento dele foi dia 22 de dezembro de 22. 22. Exatamente. Então foi exatamente
Por isso que eu lancei no mesmo dia do aniversário dela e tudo mais. Eu não tinha pretensão nem de escrever livro, nem de nada. Eu senti a necessidade de mostrar para ela que eu tinha vencido tudo aquilo, sabe? Porque a Ela gen- foi seu porto seguro. foi meu porto seguro e eu precisava reconhecer tudo isso, sabe? Dizer para ela, olha mãe, tá tudo bem, sabe? Tá tudo certo. 1 ano e meio depois do lançamento, ela morreu e ela pôde levar, sabe, essa leveza do que foi tão pesado para nós duas, sabe? E também, assim, eu fico olhando para esse livro. Quando ele chegou nas minhas mãos, o dia que ele chegou nas minhas mãos, eu chorei, eu ri e tudo mais. E aí eu percebi que ele representava o meu terceiro filho. É. É, exatamente, porque eu tenho o Pablo e a Heloíse, e no nascimento deles, com o nascimento deles, eu tive a oportunidade de, de me reeducar, né? A maioria de nós, das mães, né, fazem isso, de se reeducar e tudo mais, reprogramar a vida toda, junto com eles, né? Esse aqui, esse terceiro filho, ele me exigiu um pouco mais. Por quê? Porque eu tive que me reeducar, eu tive que me reprogramar para o nascimento dele. E agora a mentoria não é diferente, ela exigiu muito mais de mim, eu tive que me reeducar um pouco mais, me reprogramar um pouco mais para o nascimento dele, sabe? Então eu fico encantada com tudo isso, porque desde criança eu nunca tive essa liberdade de expressão, eu não conseguia me expor. Então, a minha mãe, na tentativa de me proteger, ela dizia para não contar fora de casa o que acontecia, né, durante a noite ou qualquer coisa assim, todos esses eventos. E com isso tudo, claro que mentalmente eu gerei alguns bloqueios mentais, Óbvio, que é uma natural. criança. Então, na escola eu tive dificuldade para me adaptar, para falar, e se fosse falar de mim, muito pior. Então, esse livro aqui já foi desafiador escrevê-lo, mas foi dentro de um quarto, Uhum. porque foi sempre 2, 3 horas da manhã que eu escrevi ele. Mas a mentoria É além. é além, então eu estou me jogando sem olhar se tem rede ou não. Sabe quando você passa a confiar? Então a sincronicidade traz isso. Você passa a ter mais fé, você passa a perceber que existe algo muito maior, que existe algo muito maior te amparando. Quem tem essa visão, quem tem essa percepção, percebe que você ressignifica a vida toda, você reprograma a vida toda, porque você passa a ter confiança na vida, em Deus e tudo mais. Páscoa, tem uma máxima que fala que conhecimento só faz sentido na nossa vida quando ele é compartilhado, né? E é isso que você está fazendo, trazendo o seu propósito, compartilhando com as pessoas por meio do livro, mas acima de tudo por meio da mentoria, que a Sim, partir de agora é a grande novidade. E para a gente finalizar, eu quero te pedir uma coisa. O que que a Páscoa de hoje, depois de todo esse mergulho e de ter encontrado tantas respostas, diria para a Páscoa pequenininha lá atrás, que estava cheia de medos e não sabia a quem recorrer, que estava segurando na mão da mãe? eu diria para Páscoa e para as outras Páscoas que estão aí, que a realidade é tão flexível quanto seus pensamentos e que não há nada ali fora tão concreto quanto você olha. O concreto está aqui dentro. Só isso. Ah, que lindo, gente! Páscoa, muito obrigada. Mentoria, então, a partir do próximo mês, disponível para todas as pessoas que querem mergulhar nesse universo dos sonhos, um universo tão pouco explorado. E que ainda bem que a gente tem uma pessoa com tanto embasamento para poder nos orientar nesse mundo desconhecido para alguns, mas muito conhecido para você. Exatamente. Gente, obrigada a você que estava conosco até agora. Se você se interessou, o Instagram da Páscoa tá aqui, todas as informações estão aqui. E se a sua história vale um podcast,
entre em contato conosco. Um abração e até a próxima.